O poder da mulher que ora. Capítulo 1. Senhor, faz-me andar mais perto de ti. Antes de vir a conhecer o Senhor, estava envolvida em todo tipo de ocultismo, religiões orientais e da nova era. Buscava a Deus em cada uma delas na esperança de encontrar algum sentido ou propósito para a minha vida. Estava desesperada para encontrar uma saída para a dor emocional, o medo e a depressão que sentia diariamente desde a infância. Pensava que certamente havia um Deus e se eu conseguisse ser boa o suficiente para me aproximar dele, talvez algo de sua grandeza passasse para mim, e então eu me sentiria melhor comigo mesma e com a vida. É claro que jamais consegui fazer isso, pois os deuses que eu procurava eram distantes, frios e alheios a mim. Isso me deixava ainda mais deprimida, pois fui criada por uma mãe que era distante, fria e alheia a mim, sem contar que era também abusiva, assustadora e cruel. Mais tarde foi diagnosticado que ela sofria de uma doença mental e de lá para cá eu já a perdoei por tudo o que sofri em suas mãos. Ainda assim, as memórias de minha infância acumularam-se e numa avalanche de dor desabaram sobre mim de modo tão insuportável que acabei sendo sufocada por minha própria aflição e esmagada por um desespero suicida. Mas foi ali, no ponto mais baixo de minha vida, quando estava com 28 anos de idade, que descobri quem é Deus verdadeiramente e recebi Jesus como meu Salvador. Essa decisão deu início a um processo de libertação, cura e restauração que jamais imaginei ser possível. Quando recebi o Senhor e comecei a sentir sua vida operando dentro de mim, pude ver qual era o elemento comum de todas as outras religiões e práticas com as quais havia me envolvido. Essa semelhança era que os deuses de cada uma daquelas religiões não tinham poder de salvar ou transformar uma vida humana. No entanto, o Deus da Bíblia podia. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Quando nós o encontramos e o recebemos, seu Espírito vem habitar dentro de nós. Pelo poder de seu Espírito, ele nos transforma de dentro para fora e muda miraculosamente nossas circunstâncias e nossa vida. Também descobri que ele é um Deus que pode ser encontrado, um Deus que pode ser conhecido, um Deus que deseja estar perto de nós. Por isso ele se chamou Emanuel, que significa Deus conosco. No entanto, ele se chega a nós à medida que nos chegamos a ele. Tiago 4:8. Se eu pudesse me sentar para conversar com você sobre sua vida, eu lhe diria que se recebeu o Senhor, a resposta para aquilo de que precisa está dentro de você. Isso porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele a conduzirá em todas as coisas e lhe ensinará tudo de que você precisa saber. Ele transformará você e suas circunstâncias além de seus sonhos mais fantásticos, se você desistir de tentar fazê-lo sozinha e deixar que ele o faça do jeito dele e no tempo dele. Não se trata de lutar para ser boa o suficiente a fim de aproximar-se de Deus, pois não há como qualquer um de nós conseguir isso. É uma questão de deixar que toda a bondade de Deus esteja dentro de você. Trata-se de se chegar a Deus e senti-lo chegando-se a você. Trata-se de um relacionamento íntimo com Deus e da plenitude que será operada em você como decorrência. Sei o que você quer. Passei 3 dos últimos 4 anos viajando por todos os Estados Unidos, falando a grupos de mulheres. Em quase todos os lugares aonde fui durante esse tempo, fiz uma pesquisa para um livro que estava escrevendo chamado O Poder do Marido que Ora. Desejava saber de que maneira as mulheres mais queriam que orassem por elas. Suas respostas não foram surpreendentes, mas o fato de serem unânimes em todas as cidades e estados foi incrível. A primeira necessidade pessoal de todas as mulheres pesquisadas era crescer espiritualmente e ter um relacionamento profundo, forte, vital, transformador, cheio de fé com Deus. A certa altura, parei de fazer a pesquisa, pois os resultados eram sempre os mesmos. Havia captado a mensagem. Estou certa de que você, como eu e muitas outras mulheres, desejam um relacionamento profundo, íntimo e amoroso com Deus. Você não estaria lendo este livro se esse não fosse o caso. Você anseia pela proximidade, a ligação, a afirmação de que você é boa e desejável.
No entanto, Deus é o único que pode lhe dar tudo isso o tempo todo. Suas necessidades e anseios mais profundos só serão preenchidos em um relacionamento íntimo com Ele. Nenhuma pessoa chegará mais fundo em seu ser do que Deus. Ninguém jamais virá a conhecê-la tão bem ou amá-la tanto quanto Ele. Esse anseio insaciável que você sente, o vazio que você deseja que aqueles ao seu redor preencham, foi colocado em você por Deus para que Ele possa preenchê-lo. Deus deseja que ansiemos por Ele, e quando nos damos conta de que é a Ele que queremos, nos tornamos livres. Somos livres para identificar os anseios, a solidão e o vazio dentro de nós como um sinal de que precisamos nos chegar a Deus com braços abertos e pedir que Ele nos preencha com mais dele. No entanto, esse relacionamento profundo e íntimo com Deus, que todas nós desejamos, sem o qual não podemos viver, não acontece por acaso. É preciso buscá-lo, orar por ele, alimentá-lo e cuidar dele como um tesouro. Tudo isso deve ser feito continuamente. 5 maneiras eficazes de saber se seu relacionamento com Deus é superficial. 1. Se você segue o Senhor só por aquilo que Ele pode fazer por você, então seu relacionamento com Ele é superficial. Se você o ama o suficiente para perguntar-lhe o que você pode fazer por ele, então seu relacionamento está se aprofundando. 2. Se você só fala com Deus. 2. Se você só fala com Deus quando as coisas estão difíceis ou quando você precisa de algo, então seu relacionamento com ele é superficial. Se você se pega orando a Ele várias vezes por dia simplesmente porque ama estar na presença dEle, então seu relacionamento está se aprofundando. 3. Se você fica zangada ou decepcionada com Deus quando Ele não faz o que você quer, então seu relacionamento com Ele é superficial. Se você é capaz de louvar a Deus independentemente do que está acontecendo em sua vida, então seu relacionamento com Ele está se aprofundando. 4. Se você ama a Deus só por causa daquilo que Ele faz, então seu relacionamento com Ele é superficial. Se você o ama e o teme por quem Ele é, então seu relacionamento com Ele está se aprofundando. 5. Se você acha que precisa implorar a Deus ou convencê-lo a responder às suas orações, então seu relacionamento com Ele é superficial. Se você acredita que Deus deseja responder às orações que você faz de acordo com a vontade dele, então seu relacionamento com ele está se aprofundando. Um tempo sozinha com ele. É impossível nos chegarmos a Deus e conhecê-lo bem ou desenvolver o tipo de relacionamento que desejamos se não passarmos um tempo sozinhas com ele. É nesses momentos particulares que somos renovadas, fortalecidas e revigoradas. E nesses momentos que conseguimos ver nossa vida da perspectiva de Deus e descobrir o que é verdadeiramente importante. É nessas ocasiões que compreendemos a quem pertencemos e a quem cremos. Deus tem muita coisa para falar no nosso coração. Contudo, se você não se distanciar da agitação do seu dia a dia e passar um tempo sozinho com Ele, em quietude e solitude, você não vai ouvi-lo. O próprio Jesus passou um bom tempo sozinho com Deus. Se havia alguém que podia dar um jeito de não fazê-lo, certamente era Ele. Quanto esse tempo deve ser ainda mais importante para nós? Sei que reservar um tempo para orar a sós pode ser difícil, especialmente quando o inimigo de nossa alma não deseja que você consiga. Mas se você fizer disso uma prioridade, reservando um horário específico para orar diariamente, talvez anotá-lo em sua agenda como faz com qualquer outro compromisso importante, e tiver a determinação de cumprir esse compromisso com Deus, você verá suas orações ser respondidas como nunca. Lembre-se de que se você não tem orado muito, não pode esperar que as coisas mudem de uma hora para outra. Leva algum tempo para conseguir que o enorme transatlântico que é a sua vida faça a volta e tome outro rumo. Ele não muda imediatamente de posição no momento em que você começa a virar o leme de direção. Na verdade, é possível que a princípio você não veja praticamente nenhuma mudança. O mesmo acontece com a oração. A oração pode fazer sua vida mudar totalmente de rumo, mas isso não acontece sempre no momento em que você diz suas primeiras palavras.
Pode levar algum tempo de oração contínua até que de fato você comece a observar uma mudança de cenário. Isso é normal, portanto, não desista. Logo você estará a pleno vapor numa nova direção. Muitas vezes as pessoas desistem pouco antes de conseguirem ver o novo horizonte de orações respondidas. Lembre-se de que esta viagem não é apenas uma voltinha ao redor da Bahia, é um cruzeiro para toda a vida, rumo ao seu destino. Desistir não é uma opção. Atribuindo os devidos nomes. Você às vezes tem dificuldade de se lembrar de nomes? Eu tenho, especialmente quando encontro muitas pessoas ao mesmo tempo. Posso me lembrar dos nomes e dos rostos em separado, mas nem sempre junto os dois corretamente. E isso pode me complicar. Com Deus a situação é outra. Ele tem apenas um rosto, mas muitos nomes. No entanto, se não conhecemos todos os seus nomes, pode ser que não compreendamos todos os aspectos de seu caráter. Deus tem literalmente centenas de nomes. Algumas vezes, porém, parece que encontramos dificuldade em lembrar de alguns fundamentais. Pode ser que nos esqueçamos de um exatamente quando precisamos lembrá-lo. Por exemplo, pode ser que pensemos em Deus como nosso Pai Celestial, mas nos esqueçamos de que Ele é nosso marido e amigo. Ou talvez nos lembremos dele como Consolador, mas nos esqueçamos de que Ele é nosso Libertador. Pode ser que pensemos nele como nosso protetor, mas não nos lembremos de que Ele é médico dos médicos. Algumas pessoas não pensam que Deus é mais do que o seu Salvador, o que em si é mais do que merecemos. No entanto, Deus quer que ainda mais do que isso para nós. Ele deseja que conheçamos todos os aspectos de seu caráter, pois a maneira como identificamos Deus afetará o modo como vivemos a vida. Cada um dos nomes de Deus na Bíblia representa uma das formas com que Ele deseja que confiemos nele. Você confia que Ele é sua força, conforme Salmos 18:1? Ele é a sua paz, Efésios 2:14. Ele é aquele que exalta sua cabeça quando você está abatida, Salmo 3:3. Ele é o seu purificador, conforme Malaquias 3:2-3. Sua sabedoria, 1 Coríntios 1:1-24. Seu conselheiro, conforme Salmo 16:7. Seu redil, seu lugar de descanso, conforme Jeremias 50:6. Cada um dos nomes dele é sagrado e é dessa forma que devemos tratar cada um deles. Quando eu trabalhava com entretenimento secular em Los Angeles, ouvia a palavra Deus umas centenas de vezes por dia, dita com leviandade por pessoas sem qualquer reverência ou compreensão acerca do Senhor. Foi só quando aceitei Jesus que percebi como a palavra se tornava uma imprecação quando tratada de modo profano. Usar o nome de Deus em vão traz uma maldição sobre quem o profere, pois é desobediência a um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, segundo Êxodo 27. Também é uma violação do maior mandamento de Deus que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Ninguém que ame a Deus usa o nome dele em vão. No entanto, a mesma palavra Deus, quando proferida em amor por alguém que o reverencia, tem em si grande poder. Poder de salvar, curar, prover, proteger e muito mais. Usá-la de modo profano impede que justamente essas coisas venham a fluir em nossa vida. Também há grande poder em cada um dos nomes de Deus, e quando ditos com fé, amor, entendimento e reverência, trazem uma bênção e aumentam sua fé. Por exemplo, o nome de Deus é sempre um refúgio seguro quando se precisa de socorro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. Se você está doente, corra para o médico dos médicos. Se não tem como pagar suas contas, corra para o Senhor que provê. Se você está com medo, corra para o seu refúgio. Se você está passando por uma fase de escuridão, corra para a sua luz perpétua. Ao dizer o nome dele com reverência e agradecimento, você o convida a ser aquela designação para você.
Muitas vezes há tanta coisa que não temos em nossa vida simplesmente porque não reconhecemos Deus como a resposta para aquela necessidade. Como você pode ser curada se não reconhece que Deus é o médico dos médicos? Na lista abaixo incluí apenas 30 nomes de Deus, mas há centenas em sua palavra. Apesar de ser um só Deus, ele tem tantas dimensões que, a fim de sermos capazes de compreender todas elas, deu a si mesmo muitos nomes diferentes. É a única maneira de nós, que somos tão pequenas, conseguirmos começar a entender a Deus que é tão grande. Sugiro que toda vez que você deparar com outro nome para Deus na Bíblia, sublinhe, anote na margem ou acrescente a uma lista. Isso a fará lembrar de quem Deus deseja ser para você. Ao ler a lista abaixo, convide Deus a ser cada um desses nomes para você de uma forma nova, real e transformadora. 30 bons nomes pelos quais você pode chamar seu Deus. 1. Aquele que sara, Salmo 103, 3. 2. Redentor, Isaías 50, 20. 3. Libertador, Salmo 70, 5. 4. Minha fortaleza, Salmo 43, 2. 5. Refúgio, Joel 3, 16. 6. Amigo, João capítulo 15, 15. 7. Advogado. 6. Amigo, João 15, 15. 7. Advogado, 1 João 2, 1. 8. Refrigério, Salmo 23, 3. 9. Pai da eternidade, Isaías 9, 6. 10. Amor, 1 João 4, 16. 11. Mediador, 1 Timóteo 2, 5 e 6. 12. Minha cidadela, Salmo 18, 2. 13. Pão da vida, João 6, 35. 14. Esconderijo, Salmo 32, 7. 15. Luz perpétua, Isaías 60, 20. 16. Torre forte, Provérbios 18, 10. 17. Redil, Jeremias 50, 6. 18. Espírito da verdade, João 16, 13. 19. Refúgio contra a tempestade, Isaías 25, 4. 20. Vida eterna, 1 João 5, 20. 21. Senhor que provê, Gênesis 22, 14. 22. Senhor da paz, 2 Tessalonicenses 3, 16. 23. Água viva, João 4, 10. 24. Meu escudo, Salmo 144, 2. 25. Marido, Isaías 54, 5. 26. Auxílio, Hebreus 13, 6. 27. Maravilhoso conselheiro, Isaías 9, 6. 28. O Senhor que te sara, Êxodo 15, 26. 29. Esperança, Salmo 71, 5. 30. Deus de consolação, Romanos 15, 5. Se você repassar essa lista de nomes periodicamente e disser cada um deles em voz alta, agradecendo a Deus por sê-lo para você, ficará admirada como sua fé vai crescer e como você se sentirá bem mais próxima de Deus. Minha oração a Deus. Senhor, chego-me a Ti no dia de hoje, grata porque Tu te chegarás a mim conforme prometeste em Tua palavra, Tiago 4:8. Eu anseio por habitar em Tua presença e o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo. Quero conhecer-te de todas as maneiras que Tu podes ser conhecido. Ensina-me o que preciso aprender a fim de conhecer-te melhor. Não quero ser uma pessoa que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade, 2 Timóteo 3:7. Quero saber a verdade sobre quem Tu és, pois sei que Tu estás perto de todos os que te invocam em verdade, conforme Salmo 145:18. Estou aberta para aquilo que Tu desejas fazer em minha vida. Não quero limitar-te ao deixar de conhecer-te de todas as maneiras possíveis. Declaro neste dia que Tu és aquele que sara, meu libertador, meu redentor e meu consolador. Hoje preciso de que Tu sejas especialmente meu, preencha com um dos nomes do Senhor. Creio que Tu serás isso para mim.
Deus, ajuda-me a reservar um tempo a cada dia para estar a sós comigo. Capacita-me. Deus, ajuda-me a reservar um tempo a cada dia para estar contigo a sós. Capacita-me para que eu consiga resistir e eliminar tudo o que poderia servir de impedimento. Ensina-me a orar conforme tu desejas. Ajuda-me a aprender mais sobre ti, Senhor. Tu disseste: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Tenho sede demais de ti, pois estar sem ti é como viver em estiagem. Chego-me a ti no dia de hoje e bebo profundamente de teu Espírito. Sei que tu estás em toda parte, mas sei que também há manifestações mais profundas de tua presença que desejo experimentar. Faz-me estar mais perto de ti, para que possa habitar em tua presença como nunca. As promessas de Deus para mim. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:16 e 17. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Fim do capítulo 1.